Oi, tudo bem? Você sabia que para mudar a sua história, para reescrever o seu destino, vamos lá, coisas maiores, para você mudar a sua vida, para você mudar o que não te ajuda, o que você não gosta, o que você acha que não consegue mudar porque foi colocado a você que você tem que ser de tal jeito, só você ser a sua melhor amiga? Parece que é algo assim bem distante. Nós não fomos acostumados a ser melhores amigos de nós mesmos, a nos apoiar, a nos validar de tal maneira que possamos ter algo sem a validação de alguém ou sem a necessidade de alguém estar nos aplaudindo ou nos reprimindo. Nós sempre precisamos da validação externa para que a nossa vida pareça ter brilho ou para que a nossa vida pareça ser legal, e até para nós sentirmos tristeza, nós precisamos da validação externa. Sempre fomos ensinados a esperar o que os outros querem de nós. Nós nunca fomos ensinados a pensar o que nós queremos de nós. Parar para pensar no que eu gosto, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de vestir. Por isso que muitas pessoas, principalmente mulheres, que a mulher ela já tende mais a ter a autoestima mais baixa do que o homem. E ela passa por vários processos, tanto hormonal, no corpo, ela muda mais do que os homens, enfim, várias coisas mais as mulheres. Eu tenho essa pauta de fala, como que é assim falar? E aí, o que acontece? Você acaba esperando a validação das outras pessoas, mas nunca faz o que você tem vontade. E aí, nisso de você ter vontade, você vai levando a vida, você vai passando anos e anos e você nunca vai realizar tal sonho. E dependendo da amplitude do sonho ou do tamanho do sonho ou o que o sonho significa para você, independente do que o sonho seja, se ele é um sonho pequeno ou se ele é um sonho grande, tem pessoas que morrem de vontade de viajar para outro país, conhecer um país, vamos colocar de exemplo, sei lá, a Itália. Tem gente que passa a vida toda com vontade de viajar para a Itália e nunca vai porque sempre coloca seu sonho numa gaveta e vai realizando os sonhos de outras pessoas ou vontades de outras pessoas e coloca os seus sonhos na gaveta e os anos vão passando porque a vida não espera e você fica perdido. Agora que eu vou fazer 33 anos, eu fico num pensamento assim, eu sou mãe, tenho 2 meninas. E depois que você é mãe, você acaba se perdendo mais ainda. Quem é mãe sabe. Mas toda mulher eu acho que sempre tá perdida, né? E se você ficar esperando toda essa validação de todas as pessoas o tempo todo, você não vai conquistar nenhum tipo de sonho e vai se sentir frustrada. E dependendo da pessoa, ela vai ficar amargurada, ela vai ficar invejosa, ela vai ficar ranzinza, ela vai ficar doente de várias maneiras por conta dessa invalidação pessoal. E vamos supor, eu, já falei, vou fazer 33 anos, e parece que tá mudando um pouco essa questão da chave, no sentido de o que eu vou fazer para o ano que vem ser diferente desse. Nenhum ano eu fiquei assim, mas esse ano eu tô muito, o que eu posso fazer para esse ano ser diferente, para que eu tenha conquistas diferentes, de maneiras diferentes, e que eu escreva histórias diferentes na minha vida, que seja um ano mais de conquistas do que de fracasso. Lembrando que é relativo, o que é uma conquista e o que é um fracasso. Às vezes para mim o que é um fracasso, para você é uma conquista. E às vezes o que é conquista para você, para mim, é a mesma coisa que nada. E como nós fomos criados muito a pensar no coletivo, em comunidade, nós achamos que pensar em nós mesmos é egoísta. Pensar em nós, pessoas que ela pensa demais nela, ela é egoísta, ela não tô falando de invalidar as outras áreas, por exemplo, como eu sou mãe, invalidar as minhas filhas para realizar algum sonho. Eu não penso assim. Tem pessoas que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa pensa de uma maneira. Mas eu me vi pensando muito no que as outras pessoas vão achar, no que as outras pessoas pensam de mim, no que as outras pessoas acham que eu sou, como elas me veem, só que nem eu mesmo conseguia ver como eu sou. Eu me acho o quê? O que eu me acho? Eu me acho bonita? Eu me acho inteligente? Eu me acho legal? Aí se você vai fazer uma terapia, o terapeuta, o psicólogo vai pedir pra você, pergunta pra sua mãe, pergunta pra sua amiga, pergunta pra alguém o que essa pessoa acha de você. Só que
eles, primeiro, não todos, né, mas a maioria nunca pergunta o que você pensa de você, o que você acha que você deve manter para você alcançar os seus objetivos e quais são os seus objetivos. Que lista de objetivos da sua vida que você tem, independente do que seja, qual lista que seja. Porque nós temos mania de colocar em listas coisas muito grandiosas, por exemplo, comprar uma casa, trocar de carro, fazer uma viagem para algum lugar legal, emagrecer tantos quilos, sei lá, coisas grandiosas, vamos colocar assim. Só que na nossa vida, ela é feita de pequenas coisas para alcançar coisas grandes. Todo mundo acha que, ainda mais nesse mundo de rede social, que a pessoa só está vivendo bem se ela está extremamente poderosa no sentido financeiro, ou se ela é muito conhecida, ou se ela é muito relevante na sociedade. E isso é muito bom, obviamente. Mas as outras pessoas, dependendo da mentalidade que a pessoa está no sentido de inferioridade, ela já vai se sentir mais inferior porque ela tem a comparação. E aí ela se compara com as outras pessoas e fica se invalidando e achando que às vezes ela nunca é boa pra nada. Só que eu não tenho muito isso, graças a Deus. Só que eu sempre me invalidei no sentido de que eu nunca sou boa pra nada, nunca sou tão boa pra alguma coisa. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça, de que nunca tá bom, nunca é o momento, nunca dá. E graças a Deus, eu sempre me impulsionei, principalmente depois que eu fui mãe, a ter coisas materiais. Não que eu sou rica, que tem dinheiros guardados na conta, mas que eu tenho que... Porque eu não sei o dia que eu vou. E então eu tenho que ter algo material para deixar para as minhas filhas, porque eu não sei quem vai cuidar delas. É lógico que eu vou demorar bastante a morrer, mas se eu for antes, aí eu sempre pensei isso, se eu for antes, tem algo material ali para elas. Só que daí até para eu conquistar algo, eu pensei em alguém. Não que estou errada, né? Porque elas não escolheram nascer. Mas aí eu fico pensando, cara, para eu conquistar algo, eu tenho que pensar em alguém. Eu não posso pensar que eu posso. Porque assim, se eu posso uma coisa boa, se é uma coisa boa para mim, as outras pessoas também vão compartilhar desse sentimento de ser bom para elas. Sei lá, se eu tô sobrepeso, quero emagrecer, e eu estou magra, eu emagreço, eu consegui chegar na minha meta, obviamente eu vou ser uma pessoa mais legal, mais leve de se lidar, porque eu não vou estar frustrada com o espelho. E aí foi nisso que eu descobri que eu tenho que ser a minha melhor amiga, não que eu não tenho amigas, não tenho muitas também, mas aqui tenho, né, as que eu tenho, que são bem poucas, são muito valiosas e valem mais do que 1000. E aí eu fico pensando assim, mas se eu posso ser uma ótima melhor amiga para os outros, porque eu não posso ser a minha melhor amiga? Porque eu não posso fazer a minha história comigo e ficar feliz por pequenas conquistas que eu faço no dia a dia, algo que eu aprendi novo, que eu aprendi com dificuldade, ou alguma meta que eu coloquei ali no meu planner diário pra, sei lá, limpar o banheiro. Tem vezes que com o filho você não consegue limpar o banheiro e nem hidratar o cabelo entendeu? Aí você se frustra por isso, porque a nossa vida ela é baseada em pequenas coisas. É que nós colocamos o ponto final e é aquilo, e não é aquilo. Por exemplo, para você financiar uma casa, você vai ter que ter vários passos para poder entrar dentro dessa casa. Para você comprar um carro, né, se você for financiar, você vai ter que fazer várias etapas para conquistar esse veículo. E a nossa vida, para você fazer várias coisas, você tem que passar ali por etapas. Só que mesmo que você vá na companhia de outras pessoas, a sua companhia, ela sempre vai ser a sua companhia. E eu me peguei um momento me invalidando e achando que eu não gostava de mim, eu não gosto de mim, sabe? Eu me pegava no espelho falando assim, eu não gosto de mim. E aí chegava uma amiga querendo falar alguma coisa, aí eu já trocava de máscara e, nossa, que legal, amiga, é isso mesmo, vamos lá. Não que tô falando, não que eu esteja sendo falsa com a amiga, mas eu estava sendo falsa comigo. Porque por que para as outras pessoas eu posso dar o meu melhor e para mim eu não posso? Porque que comigo tem que ser o pior de todos os mundos, o pior de todas as coisas. Se eu vou comprar uma casa, não estou falando de você comprar sem a necessidade ou sem poder,
Mas eu tinha aquela mania de escassez, de querer tal coisa. Sei lá, eu vou dar uma história real minha. Eu queria muito uma calça, que ela era, gente, qual que é a marca? Da Lança Perfume. Eu queria muito uma calça. Na verdade era um conjunto, mas eu queria mais a calça. E eu nunca queria comprar essa calça, porque eu achava ela muito cara. Realmente ela foi cara pelo que eu consigo usar, porque ela é uma calça colorida, mas eu gosto de muitas coisas coloridas. E aí ela era muito cara e eu nunca tinha comprado uma calça naquele valor. Mas eu botei na minha cabeça que eu ia arrumar um jeito de colocar na minha cabeça que eu ia conseguir comprar aquela calça. No final eu comprei a calça. Só que até eu comprar essa calça, eu tive que fazer um treinamento mental tão grande pra comprar essa calça. Mas não é porque eu ia comprar essa calça que eu pensava, nossa, mas pra comprar essa calça dava pra eu comprar 2 calças de tal coisa, 3 calças de tal coisa, dava pra pagar tal conta. Mas ia ser a calça que eu tanto queria, porque eu realmente queria aquela calça. Realmente ela ia mudar minha vida? Não ia mudar minha vida. Mas eu ia ficar pensando que eu nunca comprei aquela calça. Quando ela saísse de linha, eu ia ficar pensando, nossa, aquela calça, ela realmente queria. Eu esperei meses pra comprar ela. Foi questão de, tipo, sei lá, 4 meses namorando ela e ela esgotando e olhando lá, tem 5 peças, tem a tortura mental. E aí eu ficava pensando, será que era isso? Será que eu mereço o mais escasso? Porque quando eu vou comprar alguma coisa pra alguém, eu sempre quero comprar o melhor, que o meu bolso consegue pagar naquele momento. E por que que eu, se eu tinha condição, né, porque parcelado a gente compra até a lua, mas assim, não fora do orçamento, agora estou conseguindo me organizar financeiramente, mas pensando no sentido de merecimento mesmo. Aí eu fico pensando, meu Deus, eu me mereço. Eu não queria ser amiga minha. Tipo assim, se alguém me tratasse igual eu me tratava, eu não ia querer ser minha amiga. Porque eu me odiava, eu me olhava no espelho assim, eu falava, tá gorda, olha que gorda, meu Deus, que imensa. Aí eu ia e falava, olha, também não aprende nada, é uma burra mesmo, olha que burra que é. E aí eu ficava pensando, meu Deus do céu, se eu falar isso com alguém, com uma amiga minha ou com as minhas filhas, que tipo de pessoa eu vou ser ou eu serei? Ninguém vai querer ficar perto de mim. Por quê? Porque eu serei horrorosa, eu serei horrível, eu serei, né, o cão na terra. E aí eu ficava, olha, vai comer de novo. Ó, lógico que vai comer de novo também, né? Tem que ficar gorda, como que não vai comer de novo? Se não engordar, né? Se fosse pra emagrecer, não tava comendo. Mas agora quer engordar, então engorda mais. Aí eu ficava me criticando todo o tempo, todo o tempo. E aí, eu já falei pra vocês que eu sou ressonante. E na minha onda, eu pedi que eu olhasse mais pra mim. Eu sentia essa necessidade de me olhar mais, porque eu acabava invalidando os meus sentimentos para não, sei lá, por medo, eu acho, talvez, né? E crenças limitantes. E aí eu peguei e falei, caramba, eu não seria minha amiga. Eu realmente, eu nem falaria comigo nem uns dias. Por isso que às vezes eu olhava no espelho assim, eu não queria nem me ver. E eu tava ficando amargurada, nervosa, estressada fora da TPM, porque na TPM é normal a gente ficar assim. Mas eu tava ficando o tempo todo assim, amargurada mesmo. Eu tava ficando de um jeito que eu não sei. E aí foi um dia que eu peguei e falei que eu queria um sinal. Eu falei, eu queria tanto um sinal, porque eu não tô aguentando mais ficar assim com todos esses sentimentos dentro de mim e me odiar tanto, né? Eu ficava me odiando o tempo todo. E aí até que um dia eu tava passando pelo Pinterest e vi uma foto de um filtro, eu vou ver se eu acho pra colocar aqui do ladinho, escrito lixo. Aí eu falei, caramba, isso aqui é legal. Vou usar no meu caderno da gratidão, porque eu uso o caderno da gratidão, né? E aí eu peguei e resolvi fazer assim. E pra finalizar, que senão vai ser muito extenso, eu resolvi escrever assim, ó. Lixo mental, descarte aqui. Eu pego aqueles filtros de café e aí eu coloco. Esse aqui eu coloquei agora pra fazer o vídeo, mas eu sempre faço, esse caderno meu da gratidão é novo, mas sempre que eu tô naqueles momentos que eu estou me odiando muito e que estou começando a me reodiar, eu pego o lápis, que é um arquétipo maravilhoso. Ele é um arquétipo que ele possibilita você apagar e reescrever a sua história. E ele é um arquétipo também que você tem que apontar ele para poder ser utilizado, ou seja, você tem que descartar o que não funciona para poder utilizar novamente. Então, sempre que for escrever, tente escrever de lápis. E aí, eu começo a escrever, eu começo a escrever coisas que eu quero liberar da minha cabeça. Aí eu pego um papelzinho, eu pego esse aqui que é da minha mini impressora, e aí eu escrevo, sei lá, por exemplo, eu começo a pensar que eu sou gorda, vamos colocar assim, que é o que eu mais ficava me chamando, era de gorda. E aí eu colocava, aí eu coloco,
coloco alguma coisa que eu coloco em forma de xingamento mesmo, pra libertar essa energia de dentro de mim. E aí depois eu me agradeço, eu falo que esse corpo, ele me acolhe muito bem, que esse corpo, ele me recebe bem, que a minha vida é boa. Aí eu começo a lembrar que que a minha casa tem comida, que a minha geladeira tem comida, graças a Deus. E que se às vezes eu tô sobrepeso é porque, graças a Deus, eu consigo comer coisas gostosas. Aí eu peço que me dê controle mental, porque às vezes é o que falta, é o mental mesmo. Ou às vezes nem é questão de comer muito, às vezes você tá tão sobrecarregado que o seu corpo, ele se sobrecarrega. Aí o que que eu faço? Eu escrevo e coloco o papelzinho aqui dentro. Aí o papelzinho tá aqui, eu escrevo e coloco ele aqui, que ele é o lixo mental, descarte aqui. Então sempre que eu sinto que eu estou pensando muito, eu libero a energia desse pensamento para o papel. E para que não fique tudo místico, como tudo vem, né, da lei da suposição, lei das quantas, lei da atração, tudo. Isso é baseado em coisa mesmo que eu aprendi na faculdade. Eu sou designer, e com o curso você tem que ir desenhando esboços até chegar em algo que você mentalizou e que você consegue ver ali no papel uma ideia. Com esses esboços que você desenha ali, você vai liberando aquela energia e as ideias vão fluindo e você vai ficando mais tranquilo e mais leve no desenhar e no desenrolar, porque o que acontece? Você vai ficando criativo, vai fazendo até que chega num ponto que você consegue mostrar para o cliente o esboço ali e falar, olha, é isso aqui, é o que você estava pensando. E aí foi com isso que eu pensei nessa ideia, né, que eu vi lá no Pinterest, a foto do lixo. Resolvi escrever esse daqui, que é o lixo mental em descarte, que vai ficar algo na minha cabeça, que vem da neurociência, que se você visualiza, você consegue imaginar, né? Se você... A nossa mente, ela só imagina o que ela consegue ver. Se ela viu, ela consegue captar. Se ela não viu, é só algo que é em vão, que vai passar breve. No caso, aí com esse descarte, você consegue, sempre que o pensamento vir, você consegue vir até o caderno, escrever e colocar ele no descarte. E quando você vê que esse sentimento tá ficando muito ali em você, você pode imaginar que ele tá indo embora, que ele foi jogado fora. Você pode até imaginar você colocando fogo nele para colocar ali dentro do descarte, ou colocando fogo no descarte. Não vai colocar fogo do papel não, é só para imaginar. E é só para lembrar você, com a minha experiência, que você pode ser sua amiga, independente se você está no melhor momento ou não da sua vida, porque você é perfeita do jeito que você é, no momento em que você está. Porque se você está com dificuldade, com esse pensamento de alguma coisa, ou se você é isso, ou se você é aquilo, é porque é algo que é para ser mudado em você e que é o seu poder, é aquilo que você tanto te julga. Por isso que as pessoas falam que quando você julga alguém é porque você quer aquilo. Muitas das vezes sim, porque o que você quer é o que você almeja, é o que você critica porque você não tem. Você prefere criticar e expulsar, que é algo normal do nosso corpo, que é repelir o que você não consegue para si, do que tentar abraçar. E assim como você abraça uma amiga quando ela está chorando, quando ela fala que ela tá acima do peso, quando o namorado, sei lá, largou dela, não sei que história de vida que você vive, eu sei da minha e das minhas dificuldades. E se abrace, se aceite, tente evoluir com isso, coloca no papel os erros e os acertos que essa oportunidade de fracasso ou de tristeza tá na sua vida e o que você pode melhorar. Se é para emagrecer, o que eu posso tirar para não atrapalhar tanto e eu não fracassar, né? Aquele medo do fracasso. Ah, sei lá, eu como 2 pão francês, então come um, sabe? Vai dividindo em blocos a sua vida no papel, escreve para sair da sua cabeça, escreve. Tem um caderno da gratidão, se você acredita, mas usa também esse caderno para outras funções, que é para tirar do seu papel mesmo, da sua vida, o que é para você desenhar no papel, que a sua mente, ela vai te ajudar, ela vai ser a sua aliada, em vez de se sabotar, porque ela vai estar escrito ali, eu falei que ia comer um pão, então eu vou comer um pão. É como se você estivesse fazendo uma promessa escrita no papel, porque são 2 materiais orgânicos, 2 materiais que são muito usados, né, muito místico,
o papel, o lápis, todo mundo fala que é mágico. E realmente é porque você tá liberando aquela energia através da escrita. Mas se você não tiver um lápis, pode ser uma caneta, pode ser a nota. Mas se você escrever, a sua mente, ela vai liberar mais, acho que é serotonina. Mas se não for, eu vou colocar aqui qual é, durante a escrita. E vai te ajudar muito com isso. E é isso. Beijo, tchau.